A partir da década de 1920, a historiografia francesa começou a sofrer uma série de mudanças no que diz respeito à sua forma e métodos de ser praticada, de ser desenvolvida. A chamada Escola dos Análises, surgida no final da década de 1920, acabou trazendo novas discussões e novas metodologias para o fazer histórico. E é isso que nós vamos falar para vocês hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Eu estou refazendo alguns vídeos que já têm, melhorando a qualidade desses vídeos. E eu não poderia deixar de começar esse processo falando sobre a Escola dos Análises. Eu quero explicar para vocês de forma simples e sucinta o que foi essa Escola dos Análises. Mas antes eu quero pedir você para deixar o seu like, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e ativar o sino de notificações, tá bom? Meus amigos, para entender a Escola dos Análises, nós precisamos entender alguns contextos nos quais ela surgiu. No século XIX, como já falei em alguns vídeos, existia um certo culto à ciência. Essa ciência, sobretudo baseada na metodologia newtoniana e cartesiana, que era experimento, resposta e cálculos, essa ciência ela tinha a ideia de trazer progresso para a sociedade. Augusto Comte, com sua ideia positivista, influenciou muito a escrita da história, que a partir daquele momento vários historiadores se puseram a fazer uma história puramente política, narrativa, factual e descritiva de fatos históricos. Durante todo o século XIX, isso chamava muita atenção porque de fato era muito interessante para as pessoas daquele período. No final do século XIX, a Europa passava por uma transformação tecnológica, enfrentava problemas de abastecimento, questões trabalhistas e acaba que a história ela ficou de lado porque ela não dava conta de responder uma série de questões. Nesse momento, a sociologia de Émile Durkheim chamava muita atenção e os sociólogos da época, então, eles eram muito badalados. Entre 1914 e 1919 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que pôs em confronto grandes impérios da Prússia, Alemanha, França, Inglaterra, enfim, o Império Austro-Húngaro, e isso evidenciou uma série de problemas naquela sociedade. Ao final da guerra, os aliados acabaram saindo vencedores e a França ficou com a região da Alsácia-Lorena perdida para os alemães em 1870. Na região da Alsácia-Lorena está situada a cidade de Estrasburgo e lá uma tradicional universidade, que é a Universidade de Estrasburgo. A França queria fazer ali o melhor, uma universidade moderna, tudo que havia de melhor, porque afinal de contas os alemães, eles também fizeram isso assim que assumiram em 1870. O problema é que os grandes intelectuais da época queriam ficar em Paris, eles não queriam ir para lá. Foi nesse momento que alguns historiadores intelectuais, até naquele momento de chamado segundo escalão, foram para Estrasburgo com a missão de fazer de Estrasburgo uma universidade modelo, uma universidade muito avançada para a época. Dois historiadores foram para lá, Marc Bloch e Lucien Febvre. É importante salientar que os dois foram soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Existia um sentimento anti-alemão muito forte ali naquele ambiente. E também não é para menos, Bloch e Febvre eram intelectuais realmente muito inteligentes, mas eles tinham uma profunda mágoa com relação aos alemães. Eles procuraram criar algo que rompesse definitivamente com as influências alemãs. Na década de 1870, muitos historiadores franceses acabaram indo para Estrasburgo e receberam forte influência alemã do que diz respeito a essa história metódica positivista. E é então que Bloch e Febvre, eles propuseram um modelo de história que rompia definitivamente com aquela história da chamada geração derrotada de 70, que eles assim chamavam. Bloch e Febvre fundaram a revista de história dos Anais de História Econômica e Social, a Revista dos Análises. Essa revista era uma revista interdisciplinar
que defendia, entre outras coisas, uma história problema, que partisse agora de um problema para se pesquisar, para se falar sobre a história, uma história que envolvesse as questões sociais, uma história que agora ampliava o conjunto de fontes históricas, não mais apenas aquelas fontes oficiais e escritas. Então, a partir de agora, o leque de fontes históricas era ampliado. E também agora uma história que trabalhasse com uma temporalidade bastante diversificada. Essa revista acabou chamando bastante atenção e acabou atraindo muitos seguidores. Bloch e Febvre ficaram durante vários anos na frente dessa revista, e essa revista então caiu nas graças dos historiadores. Marc Bloch, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, acabou indo lutar na resistência e acabou sendo preso pela Gestapo e morreu dentro de uma prisão. Lucien Febvre falou para Bloch que não lutaria porque ele já tinha dado a contribuição dele na Primeira Guerra Mundial. O fato é que essa chamada Escola do Zanário trouxe uma nova perspectiva e uma nova opção para aqueles que não queriam necessariamente fazer uma história factual, que eles chamavam de Evanescentielle, uma história puramente política, mas também não queriam fazer uma história puramente marxista, uma história que envolvesse uma série de outros aspectos. A Escola do Zanário, ela pode ser dividida geralmente em três grandes fases, três grandes gerações. A primeira geração liderada pelo Bloch, pelo Febvre, a segunda geração pelo Fernand Braudel e a terceira geração liderada pelo Jacques Le Goff, que nós vamos falar mais adiante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!